Dá um feedback aí, como é que tá o som? 10. Ok, maravilha. Bom, então olha, o argumento central do livro, ele é bastante simples, tá? Esse livro aqui, ele foi, ele foi escrito com o fundamento de ser uma espécie de tipo panfletos, né? Talvez que na época era difícil de imprimir livros, era muito caro, não sei. E as pessoas faziam, ele fez nada mais, nada menos que panfletos. Então, eram coisas bem resumidas, né? E o argumento central do livro, ele é em torno do seguinte: as pessoas, né, que ele fala até os homens, mas aqui você pode incluir homens e mulheres, é claro, na época, o que dominava era simplesmente os homens. As pessoas têm certos direitos naturais que precedem a toda legislação escrita. São eles: a vida, a liberdade e a propriedade privada. Simplesmente isso. Então é baseado nisso aqui que nós vamos comentar acerca disso, é acerca disso que nós vamos comentar hoje. Então vamos lá. Ele começa falando no livro aqui o seguinte, que a vida, opa, ele começa comentando aqui no livro aqui o seguinte, que a vida é um dom de Deus. Independente da crença que uma pessoa pode ter, independente mesmo que a pessoa ela não creia em Deus, vamos dizer assim, ela tem que entender que a vida é um dom. E ninguém tem o direito de violar a vida de outra pessoa. Você não precisa de uma lei existir para que as pessoas entendam isso. Mesmo que lá na época das cavernas, as pessoas moravam uma com as outras lá e às vezes, mesmo sem uma comunicação verbal, né? Mesmo sem uma comunicação na linguagem que nós temos hoje, alguém que fosse dar um soco ou um tapa na cara de uma outra pessoa, simplesmente pela reação que a pessoa fazia, mediante esse tapa, era nítido visualizar a expressão facial dela. Ontem eu vi um vídeo de um cachorrinho, minha filha que me mandou, de um cachorrinho, seguinte, a menina, ela pegou ração para cachorra, né, uma cachorrinha pequenininha, e aí pegou só duas, não tinha um pote não, pegou só dois negocinhos de ração, só dois. Era para encher uma espécie de uma tigela, mas não encheu. Pegou só dois, aí jogou no potinho da cachorrinha lá, a cachorrinha olhou assim e olhou para a dona. Tipo assim, né? Você está brincando que você vai me dar só isso aqui para comer. Basicamente isso. Isso é uma expressão facial. Olha para você ver. Se o cachorro já consegue conversar com a gente numa espécie de linguagem dessa, poxa, se você vai lá e agride um animal, a expressão, mesmo que ele não fosse emitir nenhum som, a expressão facial que ele fosse transmitir, o olhar dele, seria, sem sombra de dúvida, um olhar negativo, um olhar do tipo, olha, você está violando uma coisa que é minha vida. Então, tá aí. É um direito natural que todas as pessoas têm, direito da vida, né? Primeiramente. Esses tipos de lei, que é vida, liberdade e propriedade privada, eles antecedem toda a legislação. Eles antecedem até o Estado. Antes das pessoas se organizarem, parar de mudar de um ponto para outro ponto, né, ser nômades, e começar a ser... eles começarem a plantar e começar a cuidar dos animais e vai viver em comunidade. Esse tipo de lei, eles antevêm ao Estado. Nada mais, nada menos que isso, né? Eles antevêm o Estado, ok? Bom, então, vida, o que é a lei, então, né? Segundo o Frederic Bastiat, é vida, liberdade e propriedade privada. E tudo tem que gerar em torno disso aí. Aquilo que o indivíduo não pode fazer, é isso que a gente tem que entender. Aquilo que nós não podemos fazer, que nós somos o indivíduo, então nós não podemos violar a vida de ninguém, nós não podemos tirar a liberdade de alguém, compreenda isso, nós não podemos tirar a liberdade de alguém, e muito menos invadir a propriedade privada dela. Se nós, como os indivíduos, não podemos fazer isso, Frederic Bastiat, ele fala que uma força coletiva também não pode. E aí que está aí que começa um grande problema, onde Frederic Bastiat começou a apontar o seguinte, olha, a lei foi pervertida, e foi pervertida para uma justiça social. Justiça social. Entenda,
Todos nós nascemos sem nenhuma condição, né? Você pode ter nascido numa circunstância melhor de vida, ou não. Mas, basicamente, todo mundo nasce apenas pelado. Se você não tiver ninguém para te apoiar nos primeiros meses e anos de vida, você tá literalmente perdido, você morre. Você não consegue alimentar, né? Basicamente isso. Mas nós nascemos sem nada, essa é a grande verdade. Nós nascemos sem nada e não é justo. Nós temos que invadir a propriedade privada de alguém, invadir a liberdade de alguém para julgar isso como uma fraternidade e fazer caridade com dinheiro alheio. Isso é um grande risco. Entenda, ele começou a apontar esse tipo de tese onde estava pensando em formar algum tipo de Estado. E naquela época, após a Revolução Francesa, um dos temas que a França adotava, né, que as pessoas adotavam, era liberdade e fraternidade. Mas fraternidade com quem? Entenda uma coisa, qual que é o grande problema? As pessoas querem fazer fraternidade, as pessoas que prometem fazer fraternidade, que prometem fazer caridade, essas pessoas ou essa instituição, elas não produzem nada, que é o Estado. Eles não produzem. E por não produzir, como é que você quer fazer alguma coisa? Não, nós vamos fazer, mas vai fazer com o quê? Com coerção. Você vai fazer com imposto. E uma coisa que era pequena, né, que começou pequenininha, pouco imposto, ano após ano só vem aumentando. E a tendência não é melhorar, porque já ficou muito comum. Pergunta aí para você, interage comigo, por gentileza. Quem de vocês aqui já questionou que se democracia é um bom negócio ou não? Provavelmente, quando fala isso para você, você pode estar pensando assim, esse cara é doente da cabeça? Não vai ser democracia, vai ser o quê? Ditadura? É esse tipo de pesquisa que a escola, que as universidades, que o IBOP faz. O que é melhor, ditadura ou democracia? E aí é claro que é a democracia. Mas a pergunta é, só existe democracia, cara? Só existe democracia? Inclusive, Frederic Bastiat ele não era a favor de democracia. Não era a favor. É basicamente o seguinte: a democracia é a escolha da maioria. Então, vem aquela ideia de que o Estado somos nós. Não é, cara. O Estado não somos nós. Se você entende isso e se você acha que isso é uma verdade, volta lá para a época da Alemanha nazista. Eles decidiram matar judeus. Então, já que você é o Estado, você matou judeus. Compreende isso? É a mesma coisa com a China. Quantas pessoas na China vivem em campos de concentração, trabalho escravo e por aí vai? Milhares, né? Milhares. E quando esse tipo de império cair, aí que as coisas começam a aparecer. Quando o muro cai, aí você vai ver, as pessoas vão ficar de qual lado? De um lado ou de outro. Eles vão para países onde a liberdade econômica, onde a liberdade é levada a sério, ou em países onde a restrição, onde há muita restrição de liberdade das pessoas. Você pega aí como fato, alguém já cansou de ver, né, esse pessoal da esquerda, a esquerda mais doida, né? Que nem Jean Willis, Caetano Veloso. Esses caras saem do país, vão morar fora. José de Abreu. Eles vão morar onde? Eles não vão morar naqueles países que eles acham que eles falam, né? Que é muito bom. Eles pregam que comunismo e socialismo é muito bom, mas eu nunca vi ninguém ir para a Coreia do Norte, ir para Venezuela, morar lá, para Cuba, nada disso. Simplesmente isso. Uma coisa é certa. Reflete com você, só para você entender. Se esse tipo de sistema, tá, fosse muito bom mesmo, se ele fosse bom, certamente você veria milhares de pessoas fazendo o que eu estou fazendo agora, fazendo vídeos, mostrando como o comunismo, como o socialismo é muito bom. Agora, fala aí para mim, alguém já viu algum vídeo desse nos stories do Instagram ou do Facebook? Alguém já viu algum vídeo assim? Eu não. Exatamente, eu não. E nem você, né? Nós não vimos. Isso fica evidente que é só falácias.
simplesmente isso. Não passa de falácias. E as pessoas que defendem isso são pessoas que estão no poder e querem mais poder. É aqui que ele aponta que há dois motivos, né? Dois motivos para as pessoas buscarem isso aqui. Porque essa questão do socialismo e comunismo aumenta. Frederico Bartiai fala o seguinte: primeiro, a questão de ambição estúpida, né? As pessoas elas querem atingir um poder, e aí vem até uma questão da mentalidade socialista. Qual é a mentalidade socialista? Eles desejam desempenhar o papel de Deus e desprezam a humanidade. É exatamente isso. Então, a ambição estúpida, e uma outra coisa é a falsa filantropia. Você pega aí o nosso direito, né, o jus positivado, você pega aí o nosso direito brasileiro, né, a Constituição Federal, está lá prometendo rios de coisas. Você tem direito à educação, no papel é muito bonito, né? É que nem preso quando vai assaltar banco. É que nem um bandido quando vai assaltar banco, não é verdade? O cara vai assaltar um banco, na teoria é muito simples. A gente vai roubar um banco, aí a gente vai estar rico e pronto. Na teoria é muito simples. Mas na prática, a cadeia está cheia de planos que não deram certo. É exatamente isso. Deu para compreender esse ponto? Então, a falsa filantropia, nessa questão de falsa filantropia, você tem a nossa Constituição, que ela garante o quê? Todos têm direito à educação, têm direito à saúde, têm direito à segurança. Mas isso à custa de quem? Quem está prometendo isso para a gente? Ele produz algo? Produz no sentido de gerar valor? Você já viu algum país, você tem algum produto na sua mão, tá? Algum produto na sua mão, que se não tivesse monopólio, coisa que é, por exemplo, gasolina nossa, né? Petrobras. Mas tem outros postos de gasolina. Mas aqui no Brasil só pode extrair petróleo, tudo tem a ver com a Petrobras, né? Então, mas pensa aí, um produto que você tem na mão, celular, computador, você tem algum produto na sua mão ou na sua casa que é de iniciativa estatal? É do Estado? Foi o Estado que produziu? A Apple, o telefone da Apple. Foi os Estados Unidos que produziu esse telefone ou foi uma pessoa? Ou foi iniciativa privada? E a decisão de uma pessoa empreender na vida, né, dela ter liberdade para empreender, ela empreende e, por gerar valor, ela desenvolve o meio onde ela está vivendo. Ela está buscando, claro, o melhor para si, mas é buscando o melhor para você mesmo que você melhora as circunstâncias ao teu redor. Então, essas duas coisas é que ele criticava. A questão da ambição estúpida e a questão da falsa filantropia. Isto é atualizado. Alguém pode nos dizer aí, atualmente, qual que é a falsa filantropia atualmente nesse mercado? No dia que nós estamos vivendo hoje? O que seria essa falsa filantropia de hoje? Nos tempos atuais. Exatamente. Auxílio emergencial. Correto. Bolsa Família. Exatamente. Uma porrada de coisa. Agora entenda. O Estado não produz nada. Isso é dinheiro que já foi roubado das pessoas, que imposto é roubo. Esse dinheiro já foi roubado das pessoas, e já que foi roubado, agora eles estão dividindo. E já que é para ganhar popularidade, isso é muito bom. Isso é o que fez. Isso é o que fez Fernando Henrique. Isso é o que fez toda a era PT, né? E agora está fazendo de novo. Só quando a pessoa tem poder e descobre que essa questão de popularidade tem a ver com dar coisas, poxa, é claro que vai ganhar Ibope. É lógico que vai ganhar Ibope. Então, quando você começa a entender esses mecanismos do sistema, quando você começa a entender essa questão de onde as coisas, como é que as coisas estão andando e para onde elas vão, vai melhorar? O fato de você querer que as coisas melhorar, ter pensamento positivo, sei lá o quê, tá muito fora da sua mão, cara. É uma massa de gente. Você pega aí, por exemplo, questão dos esgotos, né? Não é todo algo em torno aí de menos de 60% das pessoas no Brasil têm acesso a esgoto. Acho que é em torno de 49% que não tem acesso. 49% não tem acesso. É muita gente. Porque é iniciativa estatal. Porque é o Estado que mete a mão. E por meter a mão,
faz cagada. Você pega lá, por exemplo, o Rio de Janeiro, até hoje, né? Até hoje. Eu fiquei lá em abril e eu pude constatar, a água que chega na torneira, ela é suja. Mas suja de barro? Não. Suja de merda. De merda mesmo. Iniciativa estatal. Tudo que o Estado produz é de má qualidade. Saúde, educação, segurança, né? E aí tem um detalhe. E se a expoliação, isso que Frederico Bastiat falava, qual o problema dessa questão de ter medo, né? Ele tinha um medo muito grande dessa expansão do Estado. E qual que seria a consequência se a expoliação fosse institucionalizada? Qual que é o problema? Imagina, não, a expoliação agora é lei, faz parte da lei. Pega aí, por exemplo, comércios que eram obrigados a fechar nessa pandemia. Né? Tá lá na Constituição. Todos têm direito de ir e vir. Não, mas na pandemia acabou com esse direito da Constituição. Ela é interpretada só para o olhar deles. Quando é para ferrar o gado, ferra o gado mesmo, sem sombra de dúvida. Então pensa bem, quantos comércios levaram multas por estar funcionando na época, em plena pandemia? Eu vi comerciante, barbeiro, várias pessoas que foram presas e levaram multa por estar trabalhando na pandemia. Fraudemia, né? Fraudemia, exatamente. Fraudemia. Pega esse, por exemplo. Então, olha, outro exemplo, né, dessa questão de expoliação, ela faz parte do governo, agora é lei. Você está andando no seu carro, você está andando na sua moto, e aí você para numa blitz. Eu não tenho nada contra a blitz, mas desde que ela seja para punir realmente as pessoas que possam estar fazendo algum mal. Tá sequestrando alguém, né? Alguma coisa do tipo assim, dirigindo bêbado, tudo bem. Agora, o cara para numa blitz, e aí ele está com o documento atrasado do carro dele. Se ele deixa de pagar o documento dele, ele vai receber uma multa e o carro vai ser apreendido. É ou não é verdade? Entenda que isso ficou legalizado. A expoliação, ela ficou institucionalizada. Olha que doideira. E a gente acha que isso é normal. Se a lei é a vida, liberdade e propriedade privada, cara, se são essas três coisas, propriedade privada é o quê? Se você chega em algum lugar, se você ganhou tal coisa, é seu. Ninguém tem que meter a mão nessa coisa, não. Mas vai você deixar de pagar imposto. Você vai ser preso. Né? É crime. Vai você deixar de pagar IPTU ou IPVA. Seu carro ou sua casa vai ser apreendido. Não é verdade? Isso a gente acha que é normal e não é normal. E esse é o grande problema. Quando você tem, né, quando você tem uma expoliação que é natural, as pessoas são três coisas. Ou elas podem entender o seguinte, que é hoje, né? Pouco expoliam muitos. Então tem poucas pessoas no estado que, querendo ou não, já gasta muito do PIB mundial, do PIB brasileiro, perdão, do que o Brasil arrecada, só dessa questão da parte estatal, levando em conta político, cargos comissionados, tudo envolvido aí numa questão que é prefeito, deputado, tudo. É muita grana. Então hoje nós temos poucas pessoas que expoliam, roubam muitas pessoas. Você tem uma outra situação, que é todos querendo expoliar todos. Todo mundo querendo expoliar todo mundo. E aí faz uma pequena reflexão você aí. O número de pessoas que entraram na política agora está aumentando ou não? É a ideia de que muita gente querendo expoliar, todo mundo querendo expoliar todo mundo. E acha que isso é normal. Não é normal. Agora, você tem uma terceira função também, uma terceira opção, onde ninguém expolia ninguém, cara. Então, você descobriu vamos supor que você você imagina e pega aí, por exemplo, na época mesmo que estava começando
a Brasil colonial, estava começando, as pessoas estavam começando a arrumar um canto aqui para morar. Você chegou na sua cidade, fez uma casinha ali. A casa é sua, o terreno é seu, você está cuidando, beleza? É seu. Simplesmente isso. Não tinha ninguém ali, então ele é seu. Correto? Literalmente ele é seu. Se você tem um terreno e você descobre ouro nele, ou descobre petróleo nele, ele é seu. Então é sua propriedade privada, é seu. As coisas hoje evoluíram para ser o contrário, né? Qualquer coisa que você acha no terreno que é seu, entre aspas, na verdade é do Estado brasileiro. Não é à toa que, muitas vezes, a gente consegue visualizar aí reportagem, eu até coloquei no curso de cripto esses dias, uma reportagem de um pessoal que estava entrando no aeroporto, em algum país, acho que era Colômbia, e o ouro foi apreendido. Como assim, velho? O ouro foi apreendido, o ouro é do cara, velho. Onde é que está o crime nisso? Onde é que está o crime? É um crime sem vítima. Então, você tem essa questão do jus naturalismo e jus positivado. O jus naturalismo é essa questão. A lei deveria garantir somente o seguinte: vida, liberdade e propriedade privada das pessoas. Nada mais, nada menos que isso. E se isso fosse realmente levado a sério, né, se a lei fosse simplesmente para garantir a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas. Eu pergunto para você, o que aconteceria com os milhares de legisladores no Brasil e no mundo? O que aconteceria? Se a lei fosse realmente para garantir vida, liberdade e propriedade privada, o que ia acontecer com os milhares de legisladores ao redor do Brasil e do mundo? Precisariam, assim, deles? Que nem direito do consumidor, que as pessoas acham que é direito. É só uma lei a mais para atrapalhar a vida das pessoas e tornar o produto mais caro. Porque o cara que é empresário, ele vai poder tomar multa, ele vai poder tomar um processo com aquela coisinha que está lá no Estado. Alguém já deve ter visto aí, por exemplo, o Celso Russomano, ele chegando num caixa do supermercado e falando que queria levar um papel higiênico. Ah, tá na lei, eu quero levar um papel higiênico. Não, olha que coisa ridícula, né? E dependendo do nível de maturidade que você tem ainda, você acha que é uma coisa positiva. Então, beleza, eu posso levar um produto, você pega lá aquele palitinho lá de dente, aquele palitinho de dente pequenininho, que tem lá 100 unidades. Aí você tira um palito da caixinha e fala com a dona, com caixa do supermercado, ó, eu quero levar um palito para limpar meu dente. Eu não quero a caixinha, eu quero só um palito. Não, não é uma coisa absurda, cara? É a mesma coisa com balinha, tipo aqueles M&M. Não, cara, eu não quero levar o saquinho da balinha. Eu quero levar só uma balinha. Não é muita implicância? Não é muito nhenhenhen? A lei deveria garantir o quê? Vida, liberdade e propriedade. O resto é só encheção de linguiça. É só para atrapalhar mais as pessoas, mais a vida das pessoas. E fraternidade ou caridade, ela não pode ser forçada. Ela tem que ser voluntária. Nada mais, nada menos que isso, voluntária. A fraternidade forçada tira a liberdade de alguém. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Nós temos aqui o Max, Fernanda. Vocês dois são empresários aí na sua cidade. Né? Vocês estão produzindo e tudo mais. E vocês acham que é normal. Não, é normal, cara. O Estado tem que realmente fazer aí para cuidar dos pobres e tudo mais. Beleza. Aí eles criam mais poder e daqui a pouco eles vão querer roubar mais vocês que estão produzindo. Para quê? Para pegar aí parte do que vocês produzem, né, uma grande parte do que vocês produzem, para fazer caridade. Entenda bem, se nós humanos já temos por natureza esse lado de ser caridoso. Já é natural do ser humano fazer caridade. Você pega aí, por exemplo, as igrejas. Quantas pessoas frequentam igrejas e dá dízimo? E não tem a ver com, o Estado está mandando você dar dízimo. Não tem a ver. É simplesmente uma questão de crença da pessoa. E a pessoa dá. Não é porque tem tá na lei que eu vou dar no dízimo. Não está na Constituição Federal que você é
obrigado a fazer tal coisa. Você faz por livre e espontânea vontade. É ou não é verdade? Fazer caridade, fraternidade com dinheiro alheio, destrói a liberdade. E se você é a favor de destruir um tipo de liberdade, entenda isso que eu vou dizer. Se você é a favor de destruir um tipo de liberdade, você está colocando esse poder na mão de alguém para destruir qual tipo de liberdade? A liberdade que te incomoda. Se você é cristão e você vê, por exemplo, uma ala espírita crescendo, isso vai te incomodar. Se você é cristão e você vê aí uma ala de islâmicos crescendo, isso vai te incomodar. É verdade ou não? E você vai querer combater isso. E você acha que isso é normal. E não é normal, cara. A mesma coisa, quer ver um tema polêmico? Eu juro para vocês que eu não era a favor disso, não. Eu comecei a ser a favor só para a questão da leitura desses livros aqui da Escola Austríaca de Economia. Bacana? E não é aqueles caras doidos, não, cara. Ó, eu, Juliano, eu nem beber cerveja eu bebo. Fumar, muito menos. De boa. Só tomo um vinho bem de vez em quando, só para relaxar, assim, de boa. Sabe? Tranquilo. Bem de boa. Mas olha para você ver. Uma coisa que, falando dessa questão de liberdade, se você está dando poder para alguém tirar a liberdade de alguém, você está dando poder para quem? Para o Estado. Ó, Estado, toma, tira a liberdade desse pessoal aí, que esse pessoal me incomoda. Esse pessoal aí me incomoda. E aí você é a favor. Ele tira a liberdade de uma pessoa em determinada área, daqui a pouco ela está tirando mais liberdade de outras pessoas, até tirar sua própria liberdade. Você pega, por exemplo, os impostos. Os impostos eles foram inventados para tirar dos ricos e dar para os pobres. E acabou que virou o jogo. Literalmente virou o jogo. Rico não paga imposto. Uma coisa que o pessoal no livro levanta é essa questão, até uma questão das drogas. A liberação das drogas. E é um tema bem polêmico, cara. Olha pra você ver que interessante. Eu não era a favor, tá? Não era a favor. Hoje eu entendo porque que esse pessoal defende essa questão da liberdade, da liberação das drogas. Primeiro, você está dando poder para alguém tirar. Você está dando poder para alguém tirar a liberdade de alguém. Se a vida do cara, se ele quiser se matar, se ele quiser enfiar a cara nas drogas, a vida é dele, velho. O problema é dele. E eu e você não tem nada a ver com ele. Concorda com isso? Simplesmente isso. Um ponto que você pode analisar é o seguinte. Para e pensa você. Reflete você. Na cidade onde você mora, o nível de pessoas, o índice de pessoas, né? O índice de pessoas que tem mais acesso à droga, que consome a droga, aumentou ano após ano ou vem diminuindo? Digita aí para mim, por gentileza. Aumenta ou diminui? Nenhuma alma viva para questionar, para debater, galera. Olha, aqui na minha cidade, em Ipatinga, tem uma área que fica a galera que usa crack ali, né? Crack. Toda vez que passa ali, cara, só aumenta, não diminui. Aí é aquela questão, né? Eu sou pai também, cara. Aí fica, não, cara, se liberar, os filhos vão. Você quer ver seus filhos usando droga? É proibido e as pessoas usam do mesmo jeito. Hein? A coisa é proibida. E mesmo assim as pessoas usam. Simplesmente isso. É um ponto. É um ponto que você tem que só parar para analisar o seguinte. Alguém deu muito poder para o Estado achar tal coisa, que é certo ou errado. As pessoas acharam comum. A mesma coisa que aconteceu com álcool. Se você toma cerveja, se você toma cachaça, alguma coisa assim. Álcool, ok? Bebida alcoólica. Isso já foi proibido. E você consumir, você era literalmente um usuário de bebida alcoólica. Se você vendesse, você era um traficante. Eu desafio você a pesquisar no Google o que o Al Capone, aquele famoso bandido, o que ele traficava. Olha que doideira, o que esse cara traficava? Aí você pensa, poxa, aqui o cara foi preso à toa, aquele todo crime que ele cometeu foi bobeira.
É uma questão de oferta e demanda, galera. Muito simples. Se você tem um produto, se você tem um produto que as pessoas querem, e se esse produto for proibido, o que vai acabar acontecendo é que o preço desse produto vai aumentar. E vai ter pessoas que vão se mover para valer a pena o risco. Não, eu aceito o risco. Eu aceito o risco e eu vou vender esse tipo de coisa. Literalmente isso. É um contraponto que não tem lógica, velho. É que nem arma. Armas são proibidas. E se você for olhar vida, liberdade e propriedade privada, você tem direito natural de se defender. Os bandidos, quando vão pegar armas, eles não fazem curso na Polícia Federal, tira registro na Polícia Federal, eles não eles não fazem curso para dar tiro, nada disso, cara. Nada disso, eles simplesmente compram arma. Aí você vai ver lá no morro lá, fotos que a gente enxerga, vê diariamente, as fotos você vê criança lá, adolescente que sabe conduzir uma arma. Não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças. Agora, para você que é cidadão de bem, não, aí não. Aí você tem que fazer curso, você tem que tirar o negócio no registro na Polícia Federal, bababá, tal. Pra quê, velho? Isso foi que, no passado, alguém foi a favor de tirar a liberdade da pessoa. Achou comum. É que nem agora na pandemia, nessa fraudemia. Igualzinho. As pessoas acharam natural que fique em casa. Qual que é o embasamento científico que ficar em casa reduzia o caso de infecção? Não tem nenhum embasamento científico. Aquele Átila lá, ó, é uma picareta. Inclusive agora está fazendo propaganda falando de fake news. É ele que deveria ser preso. Literalmente ele que deveria ser preso. Não ia ter 1 milhão de mortos até agosto, no mínimo 1 milhão de mortos até agosto desse ano. E aí, morreu o quê? 130 mil pessoas. E se você entrar lá no registro civil, do cartório civil, na internet, você vai ver que o número de óbitos no Brasil, ele diminuiu. E você vai ver que o número de pneumonia, né, simplesmente transferiu. Era mais ou menos a barra era essa aqui, de pneumonia, no ano de 2019, e agora a pneumonia diminuiu um pouquinho. E passou para Covid. Tá lá, cara, registrado lá. Ó. Contra fatos vai argumentar o quê? Simplesmente isso. Compreende? Então, esse avanço. Hoje em dia, você pega aí, por exemplo, se você vê que faz sentido, não a lei, cara, a lei, você tinha que pegar uma lei assim, ó, rasga aquela Constituição Federal, joga no lixo, que não serve para nada aqui, só serve para importunar a vida das pessoas, nada mais, nada menos que isso. Então, hoje a lei vai ser o quê? A lei vai ser para garantir vida da pessoa, a lei vai ser para garantir a liberdade da pessoa. Liberdade, quer fazer o quê, velho? Você quer produzir um armamento e vender armamento? O problema é seu, velho, é liberdade. E se alguém for comprar esse armamento seu, você está obrigando o cara a comprar? Não. Cadê o crime nesse tipo de negócio? Não tem crime. E é com base nisso que fica tão difícil de sair debaixo das asas do Estado. Você pega aí, por exemplo, o Hayek, ele falava de privatização do dinheiro. No livro dele, Desestatização do Dinheiro. Ele falava de privatizar o dinheiro, coisa mais doida do mundo. Ele falava isso na década de 70. Privatização do dinheiro. Você já viu algum protesto? Algum tipo sei lá, reportagem? Algum tipo de manifestação na escola? Falando que tinha que privatizar o dinheiro? Não, cara. E sem ninguém pedir autorização para o Estado, as pessoas foram lá e fizeram dinheiro privado. Sem pedir autorização. E o Satoshi Nakamoto, que inventou o Bitcoin, ele foi um gênio, cara. Ele não foi um cara com ego, vou mostrar minha cara aqui, ó. Eu tô fazendo Bitcoin. Não, ele não fez. Ele simplesmente inventou um código aberto e tal, criou o Bitcoin, o negócio começou a rodar e ele sumiu no mapa. Porque se ele tivesse aparecido, certamente esse cara já teria sido sequestrado, já teria sido morto. Né? Ia acontecer alguma coisa. O cara teve uma gripe e morreu. Ou então escorregou do helicóptero, que nem foi o caso do Osama Bin Laden. É um gênio, cara. Então, você tem duas opções.
Uma vez que você entende liberdade, e uma vez que você entende o que deveria ser a lei, e a lei é o contrário disso, a lei que existe hoje é para espoliar você, cara. O Estado, ele analisa você como um gado. Você é um gado. E só serve para dar leite e para abater. Mais nada. Para o Estado serve só isso. O resto é conversinha. Essa questão de falar que colocar Deus aqui, colocar alguma crença ali, cara, é só conversa fiada. Os piores chegam no poder. E você não vê nenhum político, levantando esse tipo de questão. De falar, cara, a lei deveria ter que ser isso aqui. Não tem, cara. Ninguém fala que a Constituição Federal do Brasil, tá errado, cara. Tem que mudar essa Constituição. Isso aí é baseado na Carta de Lavoura lá da Rússia, lá de Stalin, sei lá. Olha que doideira. E não vai mudar, cara. Então, já que as coisas não vão mudar, a oportunidade que você tem é, uma vez que você conhece o que é a verdade, o que é a liberdade e o que deveria ser liberdade, você se proteger. Porque, pensa bem, você pode achar que as coisas estão muito comum. Eu vi um cara falando hoje que é uma expressão que eu esqueci o nome. A percepção da realidade que as pessoas têm é muito distorcida. Né? A percepção, as pessoas não percebem o que deveria perceber. Basicamente isso aí. Pega aí, por exemplo, na época da Alemanha. Época da Alemanha, Segunda Guerra Mundial. Os judeus que ficavam ali dentro ali da Alemanha, vocês concordam que esse tipo de crise, esse tipo de preconceito, esse tipo de perseguição começou antes de existir os campos de concentração? E não foi porque a maioria decidiu, gerou uma cultura de que tal coisa, ó, judeus não é gente. E as pessoas concordavam com isso. Quem enxergou esse problema teve oportunidade de vender o que tinha e sair daquele país. Outros não. Outros acharam o seguinte: não, cara, essa casa é minha, ninguém vai invadir minha propriedade privada. O ouro que eu tenho aqui dentro é meu, ninguém vai invadir. E o que acabou acontecendo? Ficaram sem casa, ficaram sem bens, ficaram sem nada. E quando tiveram que começar, recomeçaram literalmente do zero. Literalmente do zero. Então, uma coisa que a gente pode entender é o seguinte: uma vez que você entende que é liberdade e as coisas estão caminhando simplesmente para o Estado aumentar cada vez mais de tamanho. Se você acha que vai ter algum momento na história que o Estado vai diminuir de tamanho, não vai, cara. Esquece isso. Não vai. O que pode aumentar de tamanho é você em relação ao Estado. Você pode fazer isso aí. E você faz isso literalmente como? Você faz isso utilizando criptomoeda. Você faz isso utilizando mesmo. Se você utiliza criptomoeda, você não deixa rastros. Pega aí, por exemplo, o Pix, aplicativo do Banco Central. Olha, aplicativo do Banco Central. Exatamente, Warley. Alguns ficaram sem vida. Muitos, né? Milhões ficaram sem vida. Você pega aí o aplicativo do Banco Central. Bacana. O aplicativo vai permitir transações em 10 segundos. Então, o dinheiro está numa conta A e vai passar para a conta B em 10 segundos. Muito lindo, né, galera? Muito lindo. A maioria está achando bacana esse tipo de negócio. Só que eu faço uma pergunta para você. Quanto você movimentou de dinheiro no último ano? Nos últimos 12 meses, quanto você movimentou de grana nas suas contas bancárias? Pensa. Pensou? Aí eu te pergunto, você pagou imposto de tudo isso aí? Se cai R$ 1 milhão na sua conta, cai R$ 1 milhão na sua conta. É claro que o Estado vai saber, o banco vai passar isso para o Estado. Sem Pix. O banco vai passar isso para o Estado e falar assim, ó, o Max cai R$ 1 milhão na conta dele aqui, ó. E você vai ter que informar o Estado de onde é que veio esse dinheiro. Porque você não trabalhou para isso, entre aspas, né? Você não declarou isso aí, agora você vai declarar. E como pessoa física, você paga 27,5% de imposto. Agora, em transações pequenas, o que vai acabar acontecendo é que você vai movimentar dinheiro de um ponto A para um ponto B.
E a Receita Federal, entendo, o aplicativo é do Banco Central. Banco Central e Receita Federal, tem alguma coisa em comum, gente? Tem ou não tem? Banco Central e Receita Federal, tem alguma coisa em comum? Ambos são da máfia estatal, velho. É mais poder para a máfia. Aí você vai movimentar uma grana gigantesca no decorrer do ano e vai chegar a cartinha da Receita Federal para você, ou então já vai reter o dinheiro que você já tem na conta lá, falando que você deveria pagar imposto. Ó, eu estou retendo dinheiro seu aqui, é porque você tem que pagar imposto desse dinheiro aí que você não declarou. Você ganha 2 mil, mas está movimentando na sua conta aí 5 mil por mês, que negócio que é esse? Tá errado. E vai lá, o bovino gadoso, declarar mais, pagar mais imposto. E o legal é que ele já tem acesso à tua conta para bloquear o dinheiro que está na tua conta, cara. Sem pedir licença. É um projeto do colo avançado. Entendeu? E as pessoas acham natural. Qual que é a solução para isso, cara? A solução. Se você acredita que a mudança começa por nós, um desafio que eu faço aqui com vocês, para vocês criarem esse hábito. Primeiro, entenda o que é criptoativos. Estou vendo aqui que tem muitos alunos de criptomoeda já, bacana. Entenda o que é criptoativo. Segundo, na medida que você for numa padaria, no açougue, no supermercado, onde você ter contato com o gerente ou com o dono, incentiva essas pessoas a ter uma carteira de criptoativo ali e receber em criptoativo. E se o cara tiver preocupação com a volatilidade do Bitcoin, por exemplo, não, cara, Bitcoin é problema, hora tá 10 mil, daqui a pouco tá 12 mil, dá 12 mil, daqui a pouco tá 9, ele é muito volátil. Se a pessoa tiver problema com relação a isso, ele pode trabalhar com criptomoeda pareada ao dólar, 1 para 1, não varia de preço. Como, por exemplo, o SDT e o dólar Tether. Perdão, o SDT e o DAI. Não vai alterar. Você pode até deixar o dinheiro guardado ali, você não vai ter a valorização de uma criptomoeda, ela vai sempre valer aquilo que você colocou. Se você pegar, por exemplo, 1.200, 1.300 reais, vai virar 200 dólares, vai virar 200 dólares mais ou menos, você vai ter ali 200 DAI ou 200 SDT e vai permanecer com 200 DAI ou 200 SDT até você tirar. Não vai variar de preço. E a gente pode pagar isso. Pode pagar isso. E é até bonitinho. Você já até viu já em alguns comércios as pessoas utilizando a plaquinha do PicPay. Aí tem um QR Code ali, você aponta a câmera do seu celular para aquele QR Code e transfere dinheiro da sua conta PicPay. PicPay, tá? Não é o Pix, não. PicPay para o comerciante. Para criptoativo é a mesma coisa, cara. Você tem a carteira sua e tem a carteira do proprietário da loja. Faz a transferência. Acabou, rapidão. E o legal de tudo é o quê? Essa transação não deixa rastros. Essa transação não deixa rastros. Isso que é o mais importante. Então você pode movimentar milhares, milhões, bilhões de reais e não deixa rastro nenhum. O mercado Bitcoin, galera, o valor, quanto de grana tem no Bitcoin? 210 bilhões de dólares. É o dinheiro que tem empatado em Bitcoin. E toda essa grana é sem rastro, é sem pagar imposto, é sem financiar máfia estatal. Lembra lá daquele filme Tropa de Elite? Que o cara dá uns tapas lá no cara que é maconheiro e fala, você financia essa merda, né? Pois é. Você pagando imposto, você financia esse tipo de coisa. Você financia o Estado para fazer cada vez mais cagada, para tirar cada vez mais a sua liberdade. Não existe meia liberdade. Ou você é a favor de todas as liberdades, ou você é a favor ou você não é a favor da liberdade. Não existe meia liberdade. Não existe. Simplesmente isso. A lei, então, deveria ser liberdade, vida e propriedade privada. Então, fica a dica aqui, galera. Ó. A lei é disso aqui que a gente comentou aqui hoje, tá? Desse livro aqui, A Lei, de Frederic Bastiat. Como eu falei, livro escrito em 1850, mas que é fantástico. E o legal da gente entender o que é liberdade
é que você não fica mais nessas conversinhas das sereias, essas conversinhas do canto do vigário, né? De achando que político A ou político B vai mudar alguma coisa. Não vai, cara. Não vai mudar. Mas você tem a chance de mudar. Então fica a dica, ó. Se você que permitir uma dica minha, para você ficar apaixonado com liberdade, isso aqui, a lei, um outro livro chamado As 6 Lições de Luiz von Mises e Anatomia do Estado. Bacana? Valeu a pena o bate-papo aqui, galera? Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Alguém tem alguma pergunta ou dúvida?